Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Vamos abrir as nossas Bíblias em Segundo Livro dos Reis. Segundo Livro dos Reis, capítulo 4. Segundo Reis 4, uma passagem que a gente conhece, que a gente já ouviu, outras mensagens, eu creio. Mas a palavra do Senhor se renova todos os dias, né? Nas nossas vidas, todo momento. E foi é uma palavra que Deus tem falado ao meu coração já durante toda essa semana. E é assim que tem acontecido, né? Como a missionária falou, né? Primeiro Deus fala com a gente, e aí, se for da vontade dele, a gente compartilha, a gente traz para a igreja aquilo que ele coloca no nosso coração. Essa passagem aqui fala sobre milagres, né? Alguns milagres que o Senhor fez através da vida de Eliseu. E a gente vai ler sobre o milagre do aumento do azeite da viúva. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhando. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus. Essa mulher, ela era esposa de um discípulo de profeta. Uns historiadores, alguns historiadores falam que ele justamente se endividou porque cuidava dos profetas. Ele protegia os profetas, ele alimentava os profetas, ele ajudava os profetas. E esses historiadores falam isso, que ele acabou se endividando por ter esse zelo, por ter cuidado, né, desses profetas. Mas isso não vem ao caso. A palavra diz que ele se endividou. A palavra diz isso. E essa mulher, ela tinha perdido, né, nesse momento, de forma dramática, essa sua posição social de esposa e econômica, porque esse homem, além de marido, era o provedor. Naquela época a mulher não trabalhava, o homem que era realmente o provedor da casa. Então, era o único provedor, no caso, da casa.
Então, essa mulher ela perdeu essa posição social porque ser viúva naquela época era uma coisa muito complicada, muito difícil. Quem ia cuidar dela? Mas ela tinha 2 filhos. E os filhos eram a esperança dela. O marido morreu, quem ia cuidar dela? Os filhos. Mas até os filhos que ela tinha, ela estava prestes a perder. Ela estava prestes a perder o filho dela. E a palavra fala que essa mulher, ela clamou a Eliseu. Ela clamou, ela suplicou, ela bradou, ela falou em alta voz. Ela falou, ela expôs para Eliseu, para o profeta, a sua miséria, aquilo que estava acontecendo com ela. Mas o que me chamou a atenção, eu lendo e meditando, é que essa mulher, ela clamou, ela falou, ela bradou a Eliseu, mas ela falou e bradou de forma respeitosa. Ela foi até Eliseu de forma respeitosa e de forma muito sábia. Olha como ela chega para Eliseu e fala: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Ela lembrou para Eliseu que o marido dela era servo e era temente ao Senhor. E aí, e ela foi falando isso para Eliseu, falou dessa situação e não ordenou nada para Eliseu. Ela não disse a Eliseu como é que ia acontecer a solução do problema dela. Ela só foi até Eliseu, clamando, falando, expondo para ele aquela situação. E aí já vão 3 perguntas para a gente. Como é que a gente tem clamado pelos nossos? Como é que essa mulher estava clamando pela família dela? Como é que a gente tem clamado pela nossa família? Aí você sabe, né, irmão? Ministério da Família, né, Rafa? A gente sempre olha para a família. Como é que a gente tem clamado pela nossa família? Eu tenho um costume, né? Quando eu oro pela vida dos meninos ao Senhor, eu sempre lembro ao Senhor, não que Ele não saiba, mas eu sempre digo ao Senhor: Senhor, Guilherme e Rafael são seus antes de serem meus. Eu sempre estou dizendo isso a Deus. Eles são seus, Senhor. Antes de serem meus, eles são seus. Então, por isso, Pai, eu te peço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Os seus olhos vão onde os meus não vão. As suas mãos vão onde as minhas não vão. Então, eu te peço pelos seus filhos. Então, como é que a gente tem clamado ao Senhor pelos nossos? Como é que a gente tem falado para o Senhor da nossa família? Não que o Senhor não saiba de todas as coisas, sim, o Senhor sabe. Mas isso é fé, gente. A gente precisa exercitar a nossa fé, a gente precisa crer e a gente precisa expor para o Senhor. E como é que a gente tem chegado, como temos nos chegado àquele que pode resolver as nossas demandas? Essa mulher, ela foi até ao profeta de forma respeitosa. E a gente precisa se achegar ao Senhor também, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sabedoria, reconhecendo o poder, reconhecendo que Ele é o Deus que pode, que faz todas as coisas. Amém? E por último, a quem nós temos clamado. Essa mulher, ela se viu nessa situação, o credor na porta dela, querendo levar os seus filhos. E aí, o que fazer? O que fazer diante dessa situação? Ela correu para aquele que ela sabia que podia resolver aquela situação. Ela sabia. E nós sabemos quem é que a gente pode correr, a quem nós podemos recorrer para resolver toda e qualquer situação das nossas vidas.
Isso não quer dizer que Deus não vai usar um amigo, não vai usar, porque nós precisamos, né? Eu ouvi essa semana uma frase que me marcou. Uma pessoa falou assim: nós precisamos de uma rede de apoio. E nós precisamos ser rede de apoio também. Nós precisamos ter quem ligar para quando o negócio está apertando e dizer assim: ora aí por mim, porque nada está bom. Eu tenho dificuldade, viu, irmãos? Vou confessar meu pecado. Sabe? Mas a gente precisa ter. Eu sou mais rede de apoio do que tenho. Assim, eu tenho mais dificuldade de falar. Então, ninguém no Evangelho de Cristo, esse Evangelho que nós vivemos, que nós cremos, ninguém anda sozinho. Né? A gente esqueça isso. E num universo desse que a gente tem, né, de quase 100 pessoas, eu acho hoje, não é possível que a gente não confie em ninguém. Nós precisamos ter e ser essa rede de apoio. E essa mulher foi até o profeta, e crendo, sabendo que ele poderia resolver. Naquele tempo era permitido, né, essa questão de quitar seus débitos, oferecendo até sua vida ou a vida dos seus filhos como escravos durante um período para pagar aquelas dívidas. Essa questão de cultura, de lei daquela época. Mas aquela situação era uma situação diferente. Aquela mulher, ela não tinha ninguém mais. Ela só tinha aqueles 2 filhos. E aí a compaixão e a fidelidade do Senhor, ela está acima de todas dessas coisas. Está acima da lei do homem, está acima da cultura. E em Êxodo 22, vamos aqui abrir, só para voltar um pouquinho. Em Êxodo 22 fala assim. Êxodo 22 e 23. Fala assim: a nenhuma viúva, nem órfão afligireis. Se de alguma maneira os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Amém? E o Senhor, ele é fiel à palavra dele. O Senhor falou, está falado. Ele disse que ouviria o clamor da viúva e do órfão. E ele estava ouvindo o clamor daquela mulher. E ele não ia deixar passar. Ele não ia deixar que acontecesse o pior. E a gente precisa também crer e viver a palavra do Senhor na vida da gente. A palavra do Senhor, ela é cheia de promessas para a vida da gente, segurança para a vida da gente. E a gente precisa crer nessa palavra. Então, essa mulher, ela não foi a qualquer pessoa. Ela foi até a pessoa certa, que foi o profeta. Ela foi até aquele homem que representava o Deus do seu marido, o Deus da sua família. Hoje, o véu foi rasgado. Hoje nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus. A gente hoje não precisa mais. O Senhor usa profetas. Tem profeta ainda na terra, irmãos? Amém, tem. Mas nós temos uma ligação com o Pai através do sacrifício de Jesus. Hoje nós temos essa ligação com o Pai. E a gente pode ouvir a voz dele, como eu falei no início. Ele é o Deus que ouve e é o Deus que fala. E estava ali diante daquele profeta uma mãe desesperada e uma viúva sofrida. E Eliseu faz a seguinte pergunta, né? O que é que eu vou fazer por você? O que é que eu posso fazer por você? E ela diz para ele. E ele pergunta, né? Me declare, me diga aí, o que é que você tem em casa? E ela diz que não tem nada. Só tem uma botija de azeite. Não tem nada. Só uma botija de azeite. E aí eu fico pensando, né? Deus, ele não precisa de nada nosso. Nada.
Mas desse nada que a gente tem para dar a Deus, Deus provê milagres. Deus faz o impossível a partir do nada que nós temos. Às vezes, na nossa casa, a gente olha e fala assim, Senhor, eu não estou vendo nada. Mas creio, irmãos, desse nada, o Senhor faz grandes coisas. Desse nada, o Senhor pode fazer grandes milagres. É assim que é o nosso Deus. Ele é o Deus de milagres tremendos. A gente, às vezes, está sem esperança, sem perspectiva, mas Ele provê a partir daí. O caos estava na terra, né? Era só caos, era breu. E dali o Senhor construiu, o Senhor fez todas as coisas. Esse é o nosso Deus. É o Deus que daquele abismo, daquilo que não tinha nada, Ele fez tudo isso que hoje nós desfrutamos. E a gente precisa olhar para essa nossa situação, qualquer situação que a gente esteja vivendo, e dizer, o meu Deus, Ele muda isso aqui. O meu Deus provê a partir disso aqui. Seja de forma financeira, seja com filhos, seja com uma casa, para quem não tem. Nós, quando compramos a nossa casa, um testemunho, né? Vários testemunhos, mas a gente não tinha o valor. Algumas pessoas sabem disso. E eu lembro, viu, Joel que vai gostar disso. Eu lembro que quando eu cheguei na porta da minha casa hoje para ver, eu botei o pé e falei, Senhor, eu tomo posse. Eu já te falei, não foi, Joel? Eu tomo posse. Essa casa é minha. E o Senhor deu tempo. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos a nossa casa. Porque esse é o nosso Deus. É o Deus que provê do nada. Mas aí eu fiquei sentada, nós ficamos sentados? Não. Trabalhar e o Senhor vai abençoando, né? Amém? E foi assim com ela também, né? Essa mulher, ela não tinha nada, segundo ela. E o Senhor proveu. O Senhor fez um milagre. E ela fez tudo isso, né? Sendo instruída pelo profeta. Ela foi obediente. Ele diz assim, ó, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios. E olha o que ele diz, não poucos, muitos vasos. O milagre vai ser muito grande. Creia, depende da sua fé. Creia. E ela foi. Ela foi obediente. E aí, ó, a rede de apoio aqui de novo. Todos os vizinhos, né? Que vizinha boa ela devia ser, né? Para todo mundo emprestar vasilha para ela. Isso é coisa da minha cabeça. Então, assim, foram os vasos. Esse foi o trabalho dela. Ela pediu e os filhos iam buscando. E esse foi o trabalho dela. Esse foi o processo do milagre na vida daquela mulher. Pense aí. Cada vaso que aquela mulher enchia, ela dizia, não estou entendendo nada. Mas ele mandou, eu estou enchendo. Não estou entendendo nada, mas ele mandou, eu estou enchendo. E não parava. E ele disse, entra, no versículo 4, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Entra e fecha a porta. Fecha a porta para a incredulidade. Fecha a porta para a falta da fé. Fecha a porta para a dúvida. Fecha a porta para a insegurança. Fecha a porta. Sabe por quê, gente? Muitas vezes Deus nos instrui algumas coisas para que a gente conquiste o nosso milagre, aquilo que a gente tanto quer. Mas Deus quer que a gente feche a porta para que a gente não ouça ruídos,
Porque, imagine, o pessoal ia dizer assim, para que tanta vasilha? E não vai encher tudo. E é assim na vida da gente também. Existem milagres, ainda tem mais uma coisa, né? Existem milagres que são públicos. Existem milagres que está todo mundo vendo. Mas tem aqueles milagres que é para dentro da nossa casa. Tem aquele milagre que é você e Deus ali no joelho, no quarto fechado. Tem um milagre que é para você e toda a sua casa somente, porta fechada, porque quem está de fora não vai entender o processo. E tem o milagre que é público. E a gente precisa entender isso. A gente precisa ter discernimento, ter conhecimento de Deus para entender cada momento desse, cada momento do milagre. E assim, os filhos daquela mulher viram tudo aquilo ali. Aqueles filhos daquela mulher estavam prestes a ser levados como escravos. E, de repente, ele está vendo o azeite multiplicando. Ele está vendo o extraordinário dentro da casa dele. E a gente tem que promover milagres dentro da nossa casa, buscando ao Senhor, que o Senhor é que é o Deus do milagre, não é a gente, claro. Mas porque os nossos filhos precisam entender, precisam ver a partir da nossa casa que o nosso Deus é Deus de milagre. Eles precisam, e a gente precisa viver isso junto com eles. Viver isso junto com a nossa família. Amém? Aí imagine que experiência que aqueles meninos tiveram. Que experiência. E essa fonte, né, de milagre, ela é inesgotável. As vasilhas, elas acabaram. Mas o azeite não parava, né? Só parou quando a vasilha acabou. É igual a gente. Nosso vaso, nós somos limitados. Mas o azeite não. O azeite é ilimitado, é inesgotável. Mas ainda assim, dentro da nossa limitação, ele faz abundantemente além do que a gente pede, do que a gente pensa, do que a gente imagina. Porque Deus, ele é desse jeito. A fonte, o rio do Senhor, não tem fim. E ela continuou ouvindo. No versículo 7, aqui diz que depois que ela encheu tudo, que acabaram as vasilhas, ela diz assim, no 7, ela deixou tudo lá, olha o que ela fez. Voltou de novo ao profeta. E nós precisamos, a todo momento, buscar o Senhor. Aconteceu, Senhor, e agora? O que é que eu faço com isso aqui? Continua me guiando, continua me instruindo. E essa mulher, ela foi até o profeta e disse, olha, os vasos já estão cheios. E ele instrui ela novamente. Aí que diz assim, então veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, aí ele instruiu ela, vá, venda o azeite, pague a dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Amém. E o Senhor, olha o que Deus fez, através da fé e através da obediência daquela mulher. O Senhor trouxe a provisão, trouxe a solução dos problemas, daquele problema que aquela mulher estava vivendo. Aquela mulher, ela poderia se conformar com aquela situação. Dizer, ó, meu marido morreu, não tem mais jeito, ele não vai voltar. E meus filhos vão ser como escravos agora, durante um período, né, que era o período do pagamento da dívida. E não tem mais jeito para mim. Mas não. Ela não se conformou com aquilo.
ela foi até aquele que poderia ajudá-lo. E que seja assim na vida da gente, né? Que a gente vá buscar na fonte inesgotável aquele que pode e sabe como resolver todas as nossas situações. Ela foi até aquele homem que ela sabia que poderia ajudá-la e ela clamou por sua família. Nós precisamos clamar pelas nossas famílias. Nós não podemos desistir das nossas famílias. As nossas famílias são projetos, sim, do Senhor. São projetos do Senhor. E a provisão do Senhor não chega só para um momento. A provisão não chegou só para pagar a dívida, gente. A provisão chegou para ela viver o resto dos dias com seus filhos. Não foi só para aquele momento. E é assim que Deus faz na vida da gente. O Senhor, Ele nos abençoa, não só para o agora. As bênçãos do Senhor é para toda a nossa vida. Ainda que a gente não esteja enxergando, mas que a gente não desista. Que a gente tenha fé, que a gente seja obediente às instruções que o Senhor tem para as nossas vidas. E a gente vai, sim, ver a provisão do Senhor nas nossas vidas e na nossa casa. Amém? Vamos orar, igreja. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu creio que até aqui o Senhor falou. E, assim, todo mundo tem um milagre que quer na sua casa. Eu tenho. E eu queria orar junto com vocês em prol desse milagre que a gente tanto quer. Sabe? O milagre da provisão do Senhor na nossa casa. E a provisão não quer dizer só financeira. Pode ser da presença do Senhor. Pode ser do nosso ente querido para aceitar Jesus. Essa provisão que a gente quer. Aquilo que está no nosso coração, esse nosso desejo, a libertação do nosso ente querido, que os planos e os projetos do Senhor sejam concluídos na vida dos nossos, tudo isso. E eu queria que, nesse momento, assim, vocês esquecessem, né, quem está do lado, quem está à frente, quem está atrás, e falasse para o Senhor: Senhor, esse é o milagre que eu quero e que eu preciso, e que eu tenha a fé dessa mulher, dessa viúva, que foi até o Senhor, que expôs a situação e que aguardou e que obedeceu no Senhor, sabendo que os processos vão acontecer, como aconteceu na vida dela. Ela teve que ir buscar as vasilhas, ela teve que encher as vasilhas, mas ela alcançou o milagre que ela tanto precisava. Então, que a gente ore nesse momento, em prol disso. Vamos orar, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Seu nome é louvado, seu nome é engrandecido, seu nome é exaltado, Pai. Senhor, o Senhor sabe do milagre que nós precisamos, Deus. O Senhor sabe, Deus, tudo que nós necessitamos, até melhor do que nós sabemos, meu Pai. Mas, Deus, aqui está o teu povo, aqui estou eu, Senhor, que faço parte do teu povo. Nós temos, Deus, nossas limitações, nós temos, meu Deus, o nosso milagre, ou os nossos milagres serão alcançados através do Senhor. Te expomos aqui, meu Deus, crendo que o Senhor tudo pode, crendo que o Senhor é o Deus do impossível. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, meu Deus, nós cremos que o Senhor é o mesmo de ontem. O Senhor é aquele que não muda. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus de milagres.
Que o Senhor alcance, meu Deus, cada vida aqui, cada casa, cada família, com aquele milagre que tanto precisa, meu Deus. O Senhor sabe, milagre de libertação, milagres de cura, milagres de salvação, milagres, meu Deus, de dívidas pagas, milagres, meu Deus, de compras de casa, meu Deus, milagres, Senhor, seja lá qual for, Senhor. Não há impossíveis para ti. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor, meu Deus. E essa é a palavra de esperança que o Senhor colocou nos nossos corações hoje. O Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo faz, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o nosso socorro, é o nosso refúgio, é a nossa rocha, o Senhor é tudo que nós precisamos, o Senhor é tudo que nós necessitamos, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o Deus que escuta orações. Eu creio que o Senhor é o Deus que responde orações, meu Deus. Nós não sabemos cada processo, mas nós cremos, meu Deus, no teu milagre. Nós cremos, Deus, que nós alcançaremos e nós contaremos, Senhor, estas bênçãos. Nos dá sabedoria e discernimento, meu Deus, para entender a tua instrução, para entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça a cada momento, Senhor. E que nada disso venha de nós, que tudo isso venha do Senhor, meu Deus. Fortalece, meu Deus, os ânimos daqueles que estão caídos, meu Deus, daqueles que estão desesperançosos, Senhor. E derrama, Senhor, da tua esperança, derrama da tua força sobre a vida do teu povo e da tua igreja, meu Deus. Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te agradecemos pela tua presença, porque a tua presença é melhor do que a vida, a tua presença é melhor do que qualquer outra, meu Deus. Obrigada, Senhor, muito obrigada por tudo, Senhor. Nós te apresentamos, Senhor, crendo que o Senhor nos ouviu e crendo, meu Deus, que grandes coisas o Senhor fará por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito, meu Deus. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.